Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Mais uma semana aí com a nossa live de engenharia condominial. Boa noite, Jefferson. Como vocês estão? Quem foi entrando aí, avisa se tá ok o áudio, por favor, para eu saber que tá tudo certo. Já vai mandando aviãozinho, que a live de hoje promete, hein? Vamos falar de um tema muito relevante e, no meu ponto de vista, muito negligenciado, principalmente em condomínio. Eu quero a opinião de vocês. O nosso ilustre convidado já chegou aqui. Paulo, ele vai entrar aqui, grande especialista no tema, e nós temos também muita informação aqui para saber com ele, né? Nada mais do que trazer alguém que realmente é especialista no assunto para falar da importância desse tema tão importante, que é durante a live aqui, vocês vão mandando pergunta, tá? Vão mandando que eu fixo as perguntas aqui para a gente fazer aí para o Paulo no decorrer. É muito assunto, muita novidade aí. Fala, grande amigo Mário, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Cadê Paulo? Paulo já está por aqui. Paulo, se você está por aqui, já eu vi que ele entrou, manda a solicitação. Eu também consigo mandar. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já mando para ele também. E aí é só aceitar e a gente já coloca ele na nossa live aqui, porque hoje... Fala um pouquinho aí, Mário, o que você acha que vai ser essa live, hein? Vai ser muito legal. O Paulo, toda vez que a gente faz a live com ele, é de bom proveito, grande conhecimento, entendeu? Com certeza. Ele já acenou aqui para mim. Enquanto ele vai entrando, pessoal, vai chamando o pessoal para a live. Mário também, vou mandar uns aviãozinhos aqui, porque o pessoal às vezes vai entrando, né, no decorrer. Chamar o Isso. pessoal para nossa live, porque essa live de hoje promete, tá? Promete muito conhecimento e muita informação necessária que nós precisamos divulgar sobre esse tema, né, Mário? Muito, muito, muito. Hoje a gente vai falar de projeto técnico de fachada, vai ser muito legal, entendeu? Tema muito relevante, ainda mais você que está fiscalizando obra de fachada, né, Elaine? Tô com algumas aí. Paulo, eu te mandei o convite. Você tá aí na live, manda para mim também que eu já aceito você. É só clicar no botãozinho mais aqui numa câmera que eu já aceito sua entrada. Deu aqui que ele não está conseguindo participar. Calma aí. Não, ao vivo é assim mesmo, né? Na verdade, por isso que é ao vivo, né, Mário? A Nada, gente mas vai aquecendo enquanto o pessoal vai mas entrando. tá tranquilo, tá tranquilo. É isso aí mesmo. Vamos embora. A gente fica tranquilo que vai dar tudo certo. Só ele entrar aí, a gente vai falando. Eu estou mandando aviãozinho aqui, galera. Eu também. Nossas lives, elas ficam salvas, mas é sempre importante quem conseguir quem conseguir já participar, ele vai conseguir aí, deu certo. Tá certo, né, Mário? Ah, acertou, né, Paulo? Tudo. Ah, Tudo bom, Elaine? Tudo bem? Tome Prazer, satisfação aí. Pô, prazer, meu. Só um minutinho. vai, deixa Só o Paulo se Fica organizar. tranquilo. Tchau. Pode se organizar aí. Tá bom, Paulo. Aí. Pronto. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou já tá aqui no suporte, é que eu vou fazer pelo telefone. Eu Melhor, tava né? tentando entrar pelo computador, né? O Instagram no telefone, no computador não dá certo. O Instagram ele foi feito para ser utilizado no celular mesmo. Pelo Então. computador não facilitam pra gente, realmente. Eu não sei porque eu ando meio viciado no YouTube. Oi, Mário. Oi, garoto. Tudo bom? Tudo bem? Tá Opa, ok aí? estamos, tudo ótimo. E aí? Gente, quero dizer para vocês que eu tenho uma grande satisfação estar com a Elaine aqui, fazendo uma live com você, Paulo. Gosto muito de você, você é meu amigo, foi meu professor, meu cara do bem, entendeu? E gosto muito do seu trabalho, aprecio o seu trabalho, por isso que eu convido de vez em quando você a participar. E sem melodrama, sem puxar o saco, considero você o melhor dos melhores que faz projeto técnico fachada, faz lá fachada. Muitas vezes, há uns tempos atrás, pedi para você opiniões, então você é um cara que eu tenho você como um fã, sou fã seu. Entendeu? Recíproca é a mesma, Mário. E deixar claro, viu, Elaine? O Paulo está ao vivo,
Paulinho, ele escreveu uma parte do meu livro lá de fachada e a Leudo não colocou o nome dele, sabe? Não colocou. Tinha que ter colocado, sabe? Vamos marcar aqui, ó. Valeu. Vou marcar aqui, ó. Paulinho escreveu um pedacinho lá de fachada. Paulo, aquela parte de fachada lá, eu dei gentilmente para o Paulo fazer, entendeu? Ele e o arquiteto. Mas, na Ô, Mário, verdade, você sabe que além do livro, o Paulo ele tem um livro aí, poeta. Você sabe que ele é poeta, né? Ele Claro, tem um mostra livro o livro aí. aí, Paulo. Mostra o livro aí, Paulinho. o Pega livro aí, é mostra. Engenharia O Marginal. melhor é o tema. Pega o livro aí. Engenharia Marginal. Olha só. Vou pegar um aqui. Pega aí. Aí, ó, galera, ó. Ó, bota mais assim de longe, de longe, de longe, de longe. Aí, galera, ó. Ó, quem não comprou, compre, que é de bom bacana, viu? Muito bom. Estão fazendo o merchan, mas na verdade tem que encomendar, viu, Mário? Porque eram só 100 edições, agora está saindo a segunda, porque é um livro feito à mão. Todo poeta não tem muito espaço nas livrarias muito seculares, né? Então a gente decidiu fazer uma edição artesanal extremamente à vontade, livre, né? Descomprometida desses interesses aí das livrarias seculares. Mas bacana. Engenharia Marginal, poesia. Paulinho também gosta do rock and roll, viu, galera? Mas vamos lá, Paulo. Oi. Vamos começar aí. Hoje, se apresenta para a galera aí, Paulo. Bem, meu nome é Paulo Sérgio da Silva, eu sou de Curitiba, né? Minha empresa chama-se Planville, né? Então se confunde muito o meu trabalho com o currículo da empresa, né? Uma empresa que tem hoje 34 anos para 35 anos, que é uma empresa que na primeira década foi sempre voltada ao mundo cerâmico, né? A trabalhar com a assistência das maiores fábricas cerâmicas, e a nossa origem é o Grupo Roca, em Cepa. E a partir de 2007 nós cruzamos com os projetos de produção de fachadas. E chegamos, Mário, ao número 300, estamos no nosso projeto número 305. Nos últimos 10 anos, começou forte uma carteira de reabilitação de fachadas, que a gente chama de retrofit e tal, mas na Planville a gente chama de reabilitação, onde a gente faz o diagnóstico e o prognóstico de sistemas de fachada antigos, que bate muito com a engenharia condominial, né? Então, basicamente, meu currículo é esse. Fui professor do Mário aí, né? Porque eu lecionei pelo IMBEC por um bom tempo, né? Ultimamente estou licenciado, mas eu e o professor Renato Saad mantemos alguns trabalhos culturais e educativos, né? Um deles é Autores da Engenharia, que é um trabalho que volta agora em agosto. E para quem está assistindo, em agosto também lançamos nosso segundo curso, A Verdade Secreta das Placas Cerâmicas, Mário. Então, em primeira mão, você está recebendo aí o spoiler, né? Faz parte do projeto Revisitando as Normas. Então, as placas cerâmicas como você nunca viu, e de bônus a 13281 revisitada. A 13281 foi relançada agora, com vários requisitos de argamassa, a gente fez um módulo só para ela. Aguardem aí, vai ter o lançamento. O que é a norma 13201 aí para a galera? É a norma que trata da especificação de argamassas e os requisitos normativos. Então, a gente brinca que é a norma da sopa de letrinhas. Aquela que diz que a tua argamassa de embolso tem que ter um P4, M4, R4, resistência, aderência à tração, resistência, aderência na flexão, módulo. A grande novidade é que ela entra firme hoje com o conceito de módulo e vários fatores. Basicamente, a novidade é que ela divide as argamassas pela altura da edificação. Então, existem 3 grupos de argamassa. Quanto mais alto o prédio, menor tem que ser o módulo e assim por diante. É bem interessante. Vocês estão vendo aí, gente? Falar com o craque aí Paulo, vou fazer uma pergunta para você aqui, começar a pergunta aqui, depois a Elaine vai. Qual a diferença de projeto de arquitetura de fachada e projeto técnico fachada? Fala para essa galera. Está no meu livro, inclusive, está no meu livro a diferença que você escreveu. Fala para todo mundo aí, qual a diferença? O projeto de arquitetura é a concepção plástica da fachada, é artística, é o partido arquitetônico.
o arquiteto, né, vem e lança a proposição da fachada, onde ele coloca as esquadrias, os detalhes artísticos que ele quer, um EPS, um friso artístico, né, que a gente chama de friso arquitetônico. Ele faz o detalhamento estético da fachada. O projetista que faz a produção da fachada começa seu projeto a partir do chapisco. E ali ele já insere as primeiras telas, que é para combate de fissuração e cisalhamento. Então você coloca várias telas de aço eletrosoldadas em posições estratégicas para mitigar esses esforços. Em seguida, você faz a alocação das juntas de controle de deformações. São basicamente as dessolidarizações, que é as mudanças de direção, os cantos do prédio, e a junta de movimentação horizontal e vertical da edificação, fazendo panos na base de 20 metros quadrados. Então, você, na verdade, se não fizer uma boa empatia com o arquiteto, você enfeia o projeto dele, que você cria frisos, né? Que, na verdade, embelezam o projeto dele, porque o projeto arquitetônico, que é o projeto artístico, se ele não tiver o projeto funcional, que é o projeto de produção, ele vai fissurar, vai ter a inflorescência e vai começar a falhar como sistema. Em resumo, o projeto arquitetônico não desempenha sem um detalhamento funcional, que é o projeto de produção de fachadas. Muito, em resumo, muito bom. Paulinho, você costuma ter essa confusão entre arquitetos que não conhecem muito da norma 13755 e acaba passando aquilo para o construtor sem prescrever um projeto técnico. Está acontecendo isso ainda ou já parou? veja, eu tenho uma empatia muito grande com os arquitetos nas regiões que eu atuo, tá? Então, como a gente trabalha muito, como você, no nível cultural, hoje a arquitetura ela tem sido muito... Principalmente quando os arquitetos dos prédios que a gente lida, eles lidam com toda uma estrutura de compatibilização hoje. Então, basicamente, não tenho mais tido assim, vamos chamar assim, profissionais desinformados dessa modalidade. Ao ponto que nós temos hoje, inclusive na maior parte dos clientes, participado inclusive na solução arquitetônica. Já no anteprojeto, já, vamos chamar assim, locando a 4 mãos essas juntas de controle de formação e elas tornam-se funcionais. Não vejo mais na arquitetura uma grande resistência a isso. Vejo mais na construtora, que em geral tem planilhas prontas e não locou verba para as telas, não locou verba para os selantes. Hoje, por exemplo, uma das maiores degraus que a gente encontra é o aumento da placa cerâmica, né? O pessoal está evoluindo da pastilha para grandes porcelanatos e daí não tem verba e tem resistência à colocação que a norma 13755 determina para um porcelanato em fachada, que é o uso de uma argamassa especial e de um dispositivo especial de ancoragem. E a gente luta contra a falta de planejamento e verbas para que receba essa especificidade, né? Mas da parte da arquitetura não vejo mais grandes questões. O que eu mais vejo, inclusive, Mariana, são as fachadas texturadas. Porque ali, em geral, não há, por não ter norma específica, porque a norma 3749 ela versa de forma muito genérica, mas não é como a norma de pastilha que diz que tem que fazer junta a cada 3 metros, assim assado. Então, muitas vezes, muitos arquitetos querem um partido monolítico num prédio texturado, coisa que a gente sabe que não é factível. Porque você precisa dividi-lo como qualquer um outro prédio, né? Perfeito. E você está dizendo aí, muitas vezes, os prédios de argamassado, o pessoal está esquecendo a junta de movimentação e dilatação, é isso? Na verdade, quando é alvenaria estrutural, há uma questão de que ela, por não ter encunhamento, ela vai ter a função, caso o arquiteto queira, ou caso o engenheiro e o arquiteto queiram, por causa da cor do prédio. Hipoteticamente, um prédio desse até desempenharia. Mas um prédio convencional que tem encunhamento, nós entendemos que ele é praticamente impossível dissipar a energia da formação de flecha de uma fissura horizontal, por exemplo, em todos os encunhamentos.
Já o prédio de alvenaria estrutural, ele sobe carregado, então ele tem um processo de mecanismo de formação da superestrutura diferente, né, Mário? Mas, na minha opinião, como Planville, nós fazemos a mesma proposição de substrato e acreditamos que na mudança da 13749, eles vão propor um partido funcional como é o de pastilhas, que basicamente os substratos são os mesmos, né? Praticamente, a única coisa que vai faltar é a cerâmica. Isso. Então, ela passa a ter um desempenho diferente só por causa da cerâmica, mas não em relação aos mecanismos de flecha, térmicos e higroscópicos da edificação, né? Mas, por enquanto, ele é opcional, no ponto de vista obrigacional, né? Mas nós acreditamos que é de bom tom utilizar esses mecanismos e temos utilizado e colhido bons resultados, Mário. É que, na verdade, por muito tempo existem pesquisadores que não concordam com as próprias juntas, Mário, porque acham que a junta, quer queira ou não, é uma porta de entrada para você puxar ali a patologia. Eu não sou desses adeptos a isso, acho que nesse ponto a posição normativa ela é muito assertiva, né? Porque é muito melhor você admitir que o sistema vai fissurar e chamar esse encontro com atenção ali naquela cavidade que é a junta, sabe? E ali tratá-la. Excelente colocação. Você quer fazer uma pergunta, Elaine? Porque aqui eu estou cheio de perguntas. Eu quero. Não, eu também, é porque não dá vontade nem de falar, dá vontade de deixar o Paulo só falando, só fala, que vai, tá ótimo. Um assunto muito delicado. É um assunto muito delicado, Paulo. E assim, ó, você está em Curitiba, eu estou em São Paulo, o Mário está em Brasília. E olha só, eu tenho fiscalizado algumas obras de fachada, tá? Iniciando aqui. E um problema que eu vejo muito sério, e aí eu queria que nada melhor do que você falar da importância, que é o nosso tema, a importância do projeto de fachadas nos condomínios, né? Porque o que acontece? Você falou em reabilitação. Aqui em São Paulo também, nós pegamos diversos prédios que precisa fazer reabilitação e muitas vezes o condomínio ele contrata a empresa de execução e quando vai ver não tem nenhum projeto, não foi feito nem percussão. Eu queria que você comentasse da importância que é na durabilidade, na segurança de ter um projeto técnico para essa reabilitação. Porque é muito negligenciado isso aqui em São Paulo. Eu não sei como está em Curitiba. O Mário pode até comentar como está em Brasília. Mas a execução, ela só pode, e até a nossa fiscalização, ela só pode ser efetiva com um projeto, que é a forma de fazer. Queria que você comentasse sobre isso, da importância desse projeto nessa segurança e na durabilidade dos sistemas de fachada para o condomínio. Na verdade, na engenharia, tudo começa com planejamento e projeto. Então, na verdade, se você não tem o projeto, você já planejou o insucesso. Você vai fazer uma reação provavelmente de suposta causa e efeito e vai basicamente fazer uma maquiagem em relação às patologias e tudo isso. Quem opta quem aposta numa abordagem sem projeto, aposta na expertise do prático que deve estar fazendo essa atuação. Então, basicamente, é uma obra clandestina, né? Sob o ponto de vista técnico. Infelizmente, muitas vezes avalizada por ARTs, anotação de técnica, grafada, vamos chamar do famoso canetinha, né? É o canetinha. Então, o que eu vou dizer para você, né? O Mário sabe, eu participei de um livro que eu também quero falar para vocês, que é um livro que foi lançado pelo Sr. Tito, no Instituto de Engenharia, que é o Manual de Manutenção de Edificações. E hoje é um dos pontos que a gente mais prega, né? Então, basicamente, esse livro é um livro tratado entre professores brasileiros e portugueses. Basicamente, você tem a fase de planejamento, depois a fase de projeto, depois a fase de execução. Isso a gente chama de período de construção. Então, por exemplo, numa obra nova, isso é meio óbvio, né? Mas num retrofit, onde começa a abordagem de um prédio? Pela análise da documentação e dos históricos. Tudo começa em qual a documentação que eu tenho? Raramente um prédio antigo vai ter um projeto de fachada, mas ele tem um projeto arquitetônico e um projeto estrutural. Então, você vai verificar onde está a superestrutura. Daí, em seguida, você vai fazer uma análise das manutenções que ele recebeu. É um prédio de 10 anos, não teve nenhuma manutenção, ele tem vários vícios de natureza exógena.
vários vícios de falta de... Os rejuntos devem estar condenados, várias coisas assim. Ah, não, ele recebeu manutenção. Então, você vai fazendo a associação. Então, isso a gente chama, né, Mário, de um planejamento. Você está fazendo uma investigação. Aí você decide, porque nós estamos sob a norma da 16747, a norma de inspeção predial. Bem ou mal, ela define bons parâmetros. Tá? Não vamos entrar no mérito polêmico que toda norma tem. Mas ela fala que daí, em seguida, você faz a análise sensorial. Nós, da Planville, pregamos a ideia de abordar com drones e depois fazer a assistida, a descida vertical por pessoas que nós não damos para eles o poder de decisão. E te diz assim, desce aqui e checa isso. Pelo drone, a gente vê com drone térmico, as ilhas de calor, e toda vez que tem mais de 1 grau, a gente pressupõe que tem som cavo. E faz a batida entre a ocultação, que é a batida do som cavo, que é muito pessoal, contra a imagem térmica, que a gente considera um pouco menos subjetiva. Após isso que a gente decide como abordar esse prédio. E faz daí, então, o projeto de retrofit. Aí sim você vai e faz o planejamento e aborda essa fachada, porque qual que é o grande objetivo? Isso que o pessoal não entende. Você precisa devolver a segurança e a vida útil funcional dessa fachada. Porque se você tem uma fachada que tem, né, Mário, 1%, 5%, 10%, 15% de som cavo, ela está em risco. E é um risco iminente que pode machucar as pessoas, porque não é, Mário, é um objeto na linha de desempenho de primeiro grau, né? Então você precisa tomar uma medida para isso. E como é que você vai tomar isso de forma aleatória? Sem projeto, Totalmente... não tem como. Sem toda essa anamnese, sem toda essa abordagem. Então, mas agora você fez uma segunda pergunta, como é que é em Curitiba? É como em qualquer outro lugar do país, né? Você tem mercadores clássicos e tem pessoas que vão vindo dos cursos e vão praticando o que nós brincamos, eu, Mário, de boa engenharia, né? Porque há quem diga que é uma má engenharia correndo em paralelo por aí, né, Mário? Não é uma má engenharia, é um desserviço à engenharia. É um desserviço à engenharia. E por esse desserviço à engenharia, Paulinho, quais os pontos? Pergunta do Ardiles aqui, um mentorado nosso, um abraço para ele, um abraço para o Jefferson também. A pergunta é o seguinte: quais os principais pontos que devemos considerar no projeto de fachada quando o acabamento é em textura clínica, levando em consideração a complexidade da respiração desse sistema? Olha que pergunta, hein? Qual os principais pontos quando a textura é acrílica? Deve ser levado em consideração, né? Primeiro ponto é que no prédio texturado a gente precisa verificar duas coisas fundamentais. Primeiro, a presença de fissuras. Que a textura foi inventada na Itália e na França para ter um bom poder de mitigar as fissuras que são, vamos chamar assim, prováveis e principalmente com os pórticos muito iminentes nos emboços. Os emboços, por mais resilientes que eles sejam, eles vão ter pontos de fissuração. E as texturas, ao contrário das tintas, por terem mais camada, elas têm que ter um poder de ocultar essas fissuras, né? Só que o que a gente tem visto aí é as texturas fissurando rapidamente. Então, a primeira análise é como está desempenhando a textura em relação a essa capacidade, vamos chamar assim, elastomérica dela. Qual o grau de capacidade que ela tem? A gente espera que seja pelo menos superior a 1,2 milímetros, e a gente tem visto aí fissuras não aguentando 0,6 como qualquer pintura, né, Mário? Então, esse, na minha opinião, é o primeiro ponto. O segundo ponto é verificar se ela teve algum problema de ancoragem, aderência. Então, se existem bolhas, se existem estufamentos, e ambos os casos você tem dilatação higroscópica. E, na minha opinião, a textura seriam os dois primeiros pontos. A terceira, somente se ela ter cor viva, qual a resistência a raio ultravioleta que ela está tendo. E para isso a gente acredita que logo vários estudos de homologação de texturas vão colocar parâmetros melhores para a gente poder ter prédios que desempenham melhores.
O que a gente tem visto aqui em Curitiba, em vários lugares, é as consultoras investindo em sistemas de texturas e logo depois fazendo uma pintura elastomérica para compensar tudo isso, a título de selar o seu edifício, né? Mas sob o risco de, inclusive, envelopá-lo e deixá-lo ele muito pouco transpirante, o que em si é um segundo problema, tá? O que Então, acarreta? Qual o segundo problema, Paulinho? Que começar acarreta quando tira. a mofar dentro da casa, você não ter a troca de vapores adequada e começar a ter na verdade, é como a pele humana, né? É muito importante que a gente entre numa piscina e a água não entre na nossa... Mas se a gente correr dentro da piscina, a gente sua, né, Mário? Então é muito importante que as alvenarias, frente das limítrofes, tenham um certo poder de passagem de vapor. Então isso é um grande desafio, um grande equilíbrio, né? Então a gente precisa saber lidar com isso na engenharia, né? Exato. Paulo. Ô, Mário, eu queria até, antes de você fazer uma pergunta, eu achei bem relevante o que o Reginaldo Silva, até fixei aqui. Ele falou assim, ó, gostaria de ouvir a opinião do Paulinho sobre a padronização de diretrizes para manutenção de fachadas. Eu acho que é bem complicado a gente ter uma padronização de manutenção, isso é meu ponto de vista. Também quero ouvir o seu ponto de vista, Paulo, não sei se você concorda, porque hoje a gente tem um sistema, eu estou falando aqui em São Paulo, a gente pega prédios que nunca deram manutenção, que às vezes não faz nem a pintura, e muitas vezes muda a fachada sem um projeto técnico. Então, como que seria isso, né? Essas diretrizes para manutenção de fachada? É muito importante a gente ter esse caminho, visto que estão chegando aí patologistas, nós falamos de engenharia condominial para estar observando aquela fachada. Então, eu gostaria de ouvir a opinião. E depois, Mário, você complementa a sua... Desculpa aí te cortar. É que eu achei muito relevante essa pergunta do Reginaldo e eu gostaria também de ouvir a opinião do Paulinho sobre isso. Sobre a padronização de diretrizes para manutenção de fachadas. Eu não sou não sou muito adepto a encartilhar a engenharia, porque eu acho que cada profissional tem uma abordagem. Mas eu acho muito legal também, ao mesmo tempo, colocar alguns parâmetros para que exista vamos chamar assim, um acordo ético. Você está numa cidade que tem muitos projetistas, né? Eu tive aí no evento agora, na quinta-feira, tive com a DENGE, com a Luciana, minha amiga, com a Fabiana da FCH. Vocês têm Tomazelli, vocês têm muita gente boa aí, né? Pacelli, para não falar de João das Medeiras, né? Então, mas o que a gente vai dizer para você? Eu acho que a NBR 5674 já nos deu alguns parâmetros, né? Primeiro, em relação à mudança de fachada, ela é uma questão que mexe com o partido arquitetônico. E ela precisa ter unanimidade dos moradores, pelo que me consta, para poder ter uma mudança, uma alteração. Então, isso é um ponto que a gente alerta, já que é uma live, que é importante entender que há um respeito pelo partido arquitetônico. Muitas vezes vai acontecer por uma questão caótica, né? Pede-se a confiança no sistema de pastilhas, por exemplo, daí se decide por texturar. Mesmo assim, precisa ter unanimidade jurídica para que isso nunca possa ser questionado, tá? Mas, na minha opinião, a 5674 nos ensina desde 99, em 2012 ela evolui e coloca que porque veja, por que a geolocalização é importante? Quanto que ela coloca? 3 anos fazer uma inspeção, uma lavagem. Isso pode ser muito bom num bairro extremamente modesto e muito ruim na frente das marginais, por exemplo, né? Na frente de um rio. Então, está muito ligado à geolocalização. Se eu fosse padronizar estando em São Paulo, eu colocaria que o prédio deveria ter uma inspeção bianual. Eu acho que o gradiente máximo seria esse. Na minha opinião, deveria ser feito periodicamente por faces. Você vai verificar que tem faces de uma edificação que são muito exigidas porque elas estão muito frontais a agentes degradantes. Então, você pode criar um plano de ataque dessa fachada de forma mais efetiva. Não tem por que você, talvez, gastar toda uma energia de descidas verticais em faces que estão todas neutras, que essa, eventualmente, pode ser reabordada a cada 4 anos. Então, o que eu defendo? Um mapeamento das patologias. Você tem que fazer a inspeção e verificar fissuras e, na verdade, que a gente chama, dos portugueses, uma abordagem anti-águas.
entender qualquer possibilidade de percolação de água que está existindo nesse sistema. Concorda, Mário? A água é o maior agente degradante em primeiro grau. Então, eu tenho que verificar vedações de janela, vedações de soleira, se as juntas estão estanques, se os rejuntes não tiveram pontos que foram removidos e se a parte pintada tem algumas fissuras. Essa seria a primeira prioridade. Segundo, eu tenho que verificar sintomas de aderência. Então, eu preciso constatar se eu tenho evidências de aderência. Mas também não preciso fazer a neurose de cada 2 anos vir agora descer alguém e percutir o prédio. E cada vez que alguém descer com a sua impressão subjetiva, marcar um para um lado do prédio e arrancar 10, 12 pastilhas e o prédio vira um Frankenstein com 5, 6 anos. Né? E no terceiro ponto, depois de fazer a inspeção, é o item mais importante, que é a descontaminação da fachada. O que é descontaminação da fachada? É reconhecer que a chuva é ácida, que o fungo é ácido, que toda a sujidade é ácida, e se ela não for lavada, ela vai corroer a pele da fachada, que é no primeiro grau os rejuntes, depois é a camada de proteção das tintas, né, Mário? E com isso vai dar essa corrosão química que vai envelhecendo, vai esfacelando a proteção da fachada. Então, a cada 2 anos, inspeção visual de entrada e a descontaminante com detergentes não corrosivos, né? Que esse é o segundo problema. Eu sou defensor de banir o hipoclorito, banir o ácido e fazer a lavagem com detergentes verdes. Paulo, não só isso, o craqueamento também dos PUs, né? Pontos. Tem PU que craqueia de normal mesmo por ser mal, mas tem uns que por causa da ação do sol, né? O que você fala sobre isso? Na verdade, o que acontece? Vamos dizer assim, que um prédio que infelizmente não teve projeto de fachada. Então, provavelmente ele vai ter um selante, que é o PU, né, o nome popular dele, o poliuretano, especificado errado. Então, primeiro, ele pode estar com a dureza Shore, que define a capacidade da borracha de se alongar e aguentar os esforços, né, errada. Então, nesses casos, você vai perceber que ele provavelmente vai estar com uma fresta, ele vai estar aderido de um lado da junta e do outro ele vai estar com uma fresta, que mostra que é uma porta de entrada, que eu falei de forma meio genérica, que é fechar as portas de entrada anti-águas, né? Então, o próprio selante é um berço de água. Agora, ele pode também ter sido escolhido um PU que não suporta mais de 1 ano. Infelizmente, muitos PUs do mercado, se você for lá nas letras pequenas da embalagem, ou insistir, tem um item que eu recomendo vocês sempre olharem, que é a resistência ao raio ultravioleta. E, pasmem, eles dizem lá 500 horas UV. 500 horas UV, pessoal, é de 1 ano, 1 ano e meio. Só que na face noroeste talvez sejam 9 meses. Sujeito a uma acidez, uma poluição paulista, por exemplo, ou de Brasília. Então, o que eu digo para vocês? Eu, da Planvilha, a gente só usa PUs de 8.000 horas. São PUs resilientes de 8 a 10 anos. Então, em cada predial, a gente tem uma surpresa positiva com o PU, não uma surpresa negativa, que é ter um PU degradado, como muita gente vê, com 2, 3 anos de idade, né, Mário? Como é, Paulo? Aí você me vê, a gente falando de engenharia condominial, Paulo, aí você me vê o Zé Colher ou a empresa suvaqueira pegando lá, né? A gente fala desse jeito, né, Paulo? E ele bota lá, manda comprar um selante. Qual selante? Pode comprar qualquer um para fazer a manutenção. O mais barato. O mais barato. Se você me diz isso, Paulo. Posso sair de Curitiba agora para visitar a Elaine aí em São Paulo de Chevette? Com certeza. Vai ser excelente. Vamos gravar um podcast ainda. Ou posso ir de BMW. Verdade. Então, como eu vou chegar aí? Sem manutenção ainda, né? Eu vou chegar, depende muito com o que eu tiver vestido. O que acontece? Desempenho é comportamento em uso. Na verdade, um PU de 500 horas UV ele foi feito basicamente para o ambiente interno. Onde você não vai ter essa exposição agressiva. O fato de um fabricante dizer que é para uma área externa induz, infelizmente, um condomínio ao erro, né? Mas é como diz o Mário, né? Eu gostei do termo, hein? É muito sovaqueiro, gostei, Mário. Então, esse amadorismo que impera, né?
engenharia em alguns pontos do próprio engenheiro, infelizmente, de não se curvar a especialistas. Principalmente no nosso campo, que o Mário tem trabalhado bem na condominial, de não ser assistido, cria essas figuras místicas, né? De que a gente chama os MacGyvers do condomínio, né? Que é um ácido fluorídrico, um hipoclorito e uma bisnaga de PU resolve quase todos os problemas. Aí eles chegam na janela, por exemplo, o cliente reclama do 501 que está entrando água. Ele vem e coloca a janela no quadrado inteiro da janela. E não conhece nem o mandamento que a parte de baixo da janela não se isola. A parte da janela é onde sai a água da própria janela. Então, eles, inclusive, confinam a umidade que é na própria janela. Por quê? Mostram que não dominam o processo. Mas, veja, Trazendo aquele bolor para dentro do apartamento, né, Paulo? Eu vou te contar eu com o Jefferson, fazendo Jefferson mentorado de Sergipe, a gente fazendo uma inspeção em Maceió, Alagoas. Meu amigo, você tinha que ver a casa entrando, água. O pessoal não sabia que não estava entrando água. Eu falava o seguinte, estava mofando. Eles meteram silicone no lugar que sai a água, Paulo. Que escorre a água. A água estava correndo para dentro, não para fora, Paulo. Sabe que negócio desse, Paulo? Então, na verdade, a fachada é um sistema da envoltório, a gente chama envoltório do edifício, é um sistema delicado, não é item para amadores. Mas agora nós estamos numa live, a gente tem que entender que, infelizmente, ela tem sido abordada por amadores, e eu acho que tem um ponto mais importante que eu quero auto-perguntarmos a nós mesmos, né? Você sabe que existe também uma lei de reforma da edificação, né, Mário? Então, quando você tem uma reforma, cabe ao síndico vistá-la, não é isso? E além de tudo, a colocação de redes de proteção e o fechamento de sacadas, principalmente de coberturas, é uma reforma. Porque você vai alterar a formação original de uma parte comum, que a fachada é uma área comum. E quando você perfura a fachada lá com 20, 30 furos no seu andar, você compromete necessariamente a estanqueidade de toda a fachada, porque a água entra pelo teu furo do 5º andar e pode aparecer lá no 3º, no 2º, em forma de fluorescência ou desplacamento. A grande pergunta, cadê o registro dessa colocação de redes? Que tipo de orientação que o... Paulinho, a BNT 16280. Isso. E eu vejo o síndico... Muito negligenciado. Essa norma 16280, a gente fala, eu vivo falando nela, e nós falamos sobre ela é muito negligenciada. E vocês estão vendo aí, pessoal, o Paulo falando da norma que nós nem chegamos a falar da norma para ele 16280. Você vê que não tem nada de indução. E eu vejo, muitas vezes, síndico liberando obra e fiscalizando obra. Entendeu? Em vez de se preocupar de contratar um engenheiro condominialista para fazer esse trabalho. Que isso é exercício legal da profissão, síndico. E falando nisso, Paulo, o que você me diz de síndico se passando como engenheiro? Não, liberando obra, até de colocar rede. O que você me diz disso? Não, eu quero compartilhar uma coisa com vocês depois, inclusive, desse assunto. Paulo vai gostar. Você já disse, o síndico, quando ele assume essa função, normativamente, ele é uma figura normativa. Na minha opinião, ele está sob a égide de 3 normas. Assim como 4 pela manutenção, que desde 99 cita a função dele. A nova de reforma que você acabou de citar, né? 13.280, é isso? É essa que você falou agora? 16.280. Hã? 16.280. Isso. E a 16.747, que é a norma de inspeção predial. As 3 normas, ele tem a função, porque a norma reconhece que ele pode ser um leigo, a norma respeita essa possibilidade, logo não é ilícito um síndico não ser profissional, mas da mesma maneira, se ele tiver um problema jurídico, ele tem que ser assistido e representado por um advogado. Da mesma maneira, se ele não ser do contabilista, ele vai ser assistido por um contador. E em casos técnicos, a norma diz que ele precisa ser assistido por profissionais específicos.
Então, quando ele faz isso, ele desrespeita a norma que, em caso de apreciação jurídica, tem força de lei. Então, na verdade, ele desrespeita a lei, e respeitando a lei, ele puxa para si responsabilidades que ele não tem e pode realmente ser confundido, né, se for executado nesse ponto, como um exercício legal da profissão. Mas, mais do que isso, ele vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Eu não sei se ele precisa, né, imputar mais esse crime, né, que é outro crime, porque o maior crime que ele pode cometer, infelizmente, é dessa ação leviana que ele acaba cometendo, né? Acontecer um acidente e ele se responder, né, Mário, criminalmente. Então, isso é muito, muito delicado, pessoal. Mas, por outro lado, eu sempre há muitos anos, Mário, agora eu gostava que eu sou bem polêmico, né? Eu defendo uma coisa e eu acho que o projeto que você encabeça no Brasil, o qual eu tenho a honra de poder assistir e ver nascer, escrevemos o livro juntos lá, né? A gente precisa uberizar a engenharia também, por outro lado. Por muito tempo, a engenharia foi um táxi de aeroporto, né? Que era muito caro embarcar nele e criou uma ideia de distanciamento do mercado do próprio engenheiro, né? Então, eu vou aí fazer uma visita, vou cobrar a hora pericial do instituto. Então, cada abordagem... Então, eu sei que nós merecemos isso em muitas situações, mas eu também defendo uma ideia de uma engenharia... Olha que polêmica, Maria, essa você não tinha me ouvido ainda. Uma certa uberização, onde você consegue praticar preços para tendo mais volume, que possa um pouco mais viabilizar essa proximidade, Mário. Mas, em resumo... Paulo? Nem tanto, Paulo. Porque o que vê no mercado hoje é uma banalização do engenheiro. Banalização. Valores incompatíveis com o serviço. Valores... Impraticáveis, né, Mário? Nós encontramos... Eu entendi até o que o Paulo quis dizer. Eu acho o seguinte, o Paulo Paulinho, eu gosto de falar o seguinte para você, Paulo. A engenharia condominial, ela é muito complicada, o engenheiro tem que saber o que está acontecendo com ela. E você, por exemplo, você trabalha num mundo que mexe com o condomínio, mas não é dentro da engenharia condominial, se você avaliar, porque é um mundo que você é contratado, porque você tem o seu valor e as pessoas sabem do valor. Agora, os engenheiros que entram, como você sabe, que eu quero que você fale sobre isso, também a gente é bem polêmico e a gente gosta de falar, né, Paulo? Claro. Acontece muito da pessoa recém-formada, ela não procurar uma especialização, ela pensar que sabe tudo e, ao mesmo tempo, ela não saber precificar o valor do seu trabalho. Não é questão nem de não saber o serviço. A pessoa pode até saber fazer o serviço profissional. Hoje há um problema maior na nossa categoria de não saber precificar o serviço. Entendeu? Então, não, eu acho, só para a gente ficar bem claro, eu acho que nós temos que ter a medida do preço de mercado e a maneira que a gente negocia com nossos clientes, sabe? E dentro de um padrão de trabalho profissional. Eu tenho colhido assim com satisfação, percebido o crescimento, podia dizer para vocês, umas 10, 12 empresas, que eu vejo que são ex-alunos nossos que estão buscando essa excelência, sabe? Praticando preços justos, preços assim que viabilizam o acesso, entregando uma estrutura de relatório moderna e rápida para o síndico, sabe? Não fazendo um enrijecimento da engenharia, mas justamente uma flexibilização para ser muito próximo, ser um bom, quando eu quis dizer uberizar, ter uma capacidade sistêmica de atender bem o condomínio com relatórios. Por muito tempo a gente via assim que alguns condomínios, infelizmente, contratavam engenheiros, aí levavam um mês para chegar o relatório. Então, isso nós precisamos trabalhar, né, Mário, numa sincronia com o dia a dia do condomínio. É fundamental. Isso é fundamental. Perfeito, Paulo. Mas eu entendi exatamente o que o Paulo disse, né, Paulo? A gente ter profissionais que querem praticar com ética e qualidade técnica
e fidelizar aqueles condomínios para estar entregando. Eu acho que a engenharia é para todos. E o que o Mário, a gente briga bastante aqui é que tem muitos profissionais aí amadores que acabam de entrar no mercado, não sabem precificar e nem sabe a parte técnica e acaba jogando lá embaixo e não sabe o risco que está correndo de não ter a capacidade de entregar um serviço técnico, entende? A gente vem batendo nisso da importância, porque é sua assinatura ali, né? Ali, você acredita, Paulo, como a Elaine está dizendo, você acredita que existe síndico que faz o engenheiro ir dentro de um apartamento? Aconteceu comigo... Zelador, né? Faz o zelador também. Tem síndico que fala para o zelador, né? Fiscalizar o serviço dentro do apartamento, certo? E o que acontece? E há muitos meios, Paulo, da gente saber corrigir esse trabalho através do manual, com a rastreabilidade. O que você me diz disso, Paulo? O profissional, ele, em vez de dar a solução, quem dá a solução técnica é o Zé Colher ou o síndico para ele. A gente chama de, na gíria, a gente chama de engenheiro redator, né? Então, ele vai ser basicamente um secretário vai ser um avalizador da solução dos outros, no caso dos práticos, né? Na verdade, é o que tem, infelizmente, até na justiça a gente encontra, às vezes, laudos, né? Que é uma das coisas que eu mais faço, inclusive, é assistir, né? Construtoras ou vice-versa, e você recebe laudos de prédios de 15, 20 anos sem nenhuma indicação da manutenção, por exemplo. Nitidamente, o engenheiro vai lá fazer a vistoria e vira um relator do reclamante, né? Ou, no caso da construtora, um relator da construtora, quando nós temos que ser relatores da engenharia, né? Analisar de geral, por mais que eu seja assistente técnico das partes, eu preciso analisar os vícios endógenos, exógenos e funcionais com uma máxima imparcialidade, né, mano? Então, eu e o Mário, recentemente, fizemos um caso juntos, né? Ele num partido e eu num outro, e a gente analisou o mesmo objeto com a imparcialidade e debateu sobre o tema, lembra? Numa discussão que não foi preciso nem para a lei judicial, não. Porque os dois engenheiros foram imparciais no que estava dizendo. E daí a gente viu, ponderou, chegou para os proponentes, o nosso consenso, que querem nos ouvir, tem esse quinhão para você, esse quinhão para você, e felizmente o bom senso imperou, né? Isso é muito importante, né? Mas veja, Maria, assim, nível, e Helena, nível geral, a gente tem, claro, em toda relação humana existem as personas. Quando a gente identifica quais são as personas de qualquer relação humana, você vai entender. Então, na verdade, no condomínio existem alguns reis, né? Existe um rei chamado zelador, que a gente chama de PhD, né? Ele domina ali aquela situação, ele sabe o horário que as pessoas chegam, ele tem uma autoridade no local constituída e, às vezes, ele também é um problema para que a gestão condominial, ele é um gargalo nessa gestão, porque ele retém muitas coisas, ele faz algumas manutenções. Então, o síndico, quando ele se empodera e vira um semideus no condomínio, e a gente vê gestões de condomínios que estão 10, 11, 12 anos, ele faz tudo à sua moda, ele vira um coronel daquele condomínio, né? E esse coronelismo, vamos usar esse termo que muitos condomínios têm, mas esse capataz, que seria a figura do zelador, isso é extremamente cultural no Brasil, não sei se vocês concordam. E a gente tem uma questão tecnocrata adequada à normatização e ao bem do edifício, no qual você tem um síndico que faz o papel de síndico, sim, líder, sim, organizador, sim, porque ele tem atualidade civil e criminal, mas que se assiste de bons advogados, bons engenheiros e bons contabilistas, bons eletricistas para fazer as panes elétricas, bons técnicos em hidráulica. Ele não se põe a arrumar o vazamento, nem consertar a tomada, e muito menos fazer um laudo de uma reforma que vai surgir, né? Perfeito. Ele é um gestor, né? Ele tem que ser um gestor do condomínio e não pegar saindo pondo a mão na massa, né? Tomara que não
não seja frouxo realmente, que se empodere, que cuide com o seu condomínio, porque ele ganha por isso e ele está sendo zeloso, né, Mário, por isso. Mas nós temos que entender que existe um certo coronelismo com capataz, que mais ou menos, se eu fosse fazer uma votação, de todos os condomínios que eu entrei, eu te diria que pelo menos a metade tem esse perfil ainda. Só que essa modernização dos condomínios, pela questão até dos problemas que se avolumam, o crescimento do síndico profissional, o interesse do síndico não profissional em fazer cursos, né, em estar nessas lives, tudo isso eu acho do bem, eu acho que a coisa está melhorando. Parabéns pelo teu trabalho, Mário. Acho que você está plantando as tuas sementinhas do bem. E isso vai gerando, em médio prazo, a agricultura não dá na primeira safra, mas vai gerando um novo olhar. Você acha que a engenharia condominial não tem mais volta? O que você acha? É um caminho eu acho que o pessoal tem uma baita especialização. Porque, na verdade, o que a gente está dizendo, a coisa não é para amador. É projeto de fachada. Eu não dou aula de projeto de fachada. Eu faço projeto de fachada. Eu fui convidado, inclusive, pelo IMBEC para participar de um curso recentemente de projeto de fachadas. Eu falo, eu sou patologista, faço projeto de fachadas. Mas não leciono sobre isso, porque é uma questão de que eu não vou passar hoje a batuta para alguém, porque é muito risco. Eu sei os frios na barriga que eu tenho, as inquietudes que eu tenho, e eu só vou passar isso para um aluno quando eu sentir que eu não vou transmitir para ele nenhum receio. Né? Então, dessas pessoas fazendo projeto de fachada, muitas vezes incompletos. Porque de repente você vai tomar medidas ali que precisa ter. Eu mesmo, você sabe, eu lido com isso desde 2007. E tenho toda a humildade de dizer que, certas horas, vou aos meus ancestrais. Faço as perguntas no meu confessionário, a quem tem que confessar, e eu acho que sempre vai ser assim, né? Acho que até o Zico, até o Pelé pediu alguns conselhos para o Mané Garrincha uma vez, né? Então, acho que é importante isso. Mas aí, por isso que eu acho, a engenharia condominial eu queria, principalmente para o jovem, não só o jovem, depois que eu dei aula de pós-graduação, eu vi que nós, na verdade, atingimos dois públicos. O jovem que está saindo da faculdade, que quer ter uma especialização. E as pessoas que chegaram a um ponto da carreira que querem ter um foco e ter uma atividade fim. A atividade fim de engenharia condominial ela é muito importante e tem muito mercado. Porque você pode tanto assistir o síndico, que é muito importante, e quanto mais você conseguir mostrar esse trabalho e ter a tua clientela, mais você vai crescer e vai viver bem. Como vive bem sendo síndico, você vai viver bem sendo engenheiro condominial. E também pode assistir as empresas de retrofit. Você pode assistir tanto o síndico quanto as empresas que praticam os serviços de reabilitação. Então, é uma profissão, Mário, ímpar. Como, na minha opinião, foi a engenharia diagnóstica há 10 anos atrás, desde que ela surgiu com o Tito, você foi aluno disso, né? Eu fui professor, o que é uma profissão, pode, não pode, tá certo o nome, isso são picuinhas. Mas essas pessoas ganharam um olhar, eles aprenderam a olhar, a fazer planilhas, a criar sistematização, por um método ou outro, Gucci, qualquer método, ele aprendeu de forma sistêmica a chegar na frente de um edifício e saber como abordá-lo. Ter um foco, né, Paulinho? Ter um foco e ter uma diretriz para caminhar e saber como agir ali, né? O foco ganhou uma bela ferramenta de exercício profissional. Engenharia condominial é focar nas leis do condomínio, fazer com que as pessoas se foquem nas questões condominiais e, novamente, pessoal, é uma baita ferramenta de trabalho para você estar no teu escopo para oferecer ao mercado. É como fazer um curso de especialização em laje protendida para um estruturista, como fazer um curso de especialização em fachada ventilada para um projetista de fachadas. Considero uma ferramenta, Mário, um diferencial na formação profissional que a pessoa pode agregar, que pode abrir um mercado que ele nem imagina. O mercado é amplo. Vocês estão vendo aí a opinião do Paulo. Muitos engenheiros participando aqui, nossa live hoje. Bom de gente. Nossa, teve muitos comentários que a gente não conseguiu ler.
Mas eu vou fazer até o seguinte, pedir até para o Paulinho se ele topa, que eu sei que o tempo dele é precioso, né? A gente sabe. Mas teve muitas perguntas relevantes, a gente pode abrir até uma caixinha depois, porque teve muitas perguntas relevantes. Mas realmente a gente só tem uma hora e eu acho que o pouco que o Paulinho falou aqui já foi uma baita mentoria, né? E a importância, né, Mário? Quero que você fale aí da importância da visão da engenharia condominial. Trouxemos um tema aí que é a importância de ter projeto de fachadas e é algo que é muito negligenciado. E tem muitos engenheiros aqui comentando, igual o Kirk, o professor Kirk falou. Por outro lado, tem engenheiro que acredita que fazer laudo é vender papel. Por isso nós estamos aqui, né, essa hora, conscientizando o mercado. A gente conscientiza os síndicos, a gente conscientiza também engenheiros que estão vindo para o mercado para atuar, da importância de saber a responsabilidade, saber oferecer um serviço técnico de qualidade. Nós precisamos estar divulgando, é um trabalho de formiguinha, e a engenharia condominial ela vem para entrar nesse foco de mostrar a importância de você entender o que você está fazendo, para você oferecer um serviço de qualidade e elevar a boa engenharia. Então, eu queria falar isso, Mário, complementa, para a gente chegar na nossa etapa final da live, tá? Eu quero, na realidade, é muito importante a gente trazer sempre aqui, né, aqui na nossa live, engenheiros do gabarito do Paulo, advogados do gabarito de vários que já passaram aí, e síndicos que já passaram. Nossa live não tem, Paulo, não tem como a engenharia condominial, nós já falamos isso, né, Paulo? A gente sabe aí da vontade de fazer o curso da especialização, e você vê, o Paulo já participou, a gente sempre fala, porque a engenharia condominial, Elaine, ela tem direito condominial dentro dela, gestão condominial dentro dela, projeto passado, revestimento cerâmico, entendeu? Então, ela dá um amplo, igual o Paulo disse, veio a engenharia diagnóstica, e nós estamos tentando mesclar na engenharia condominial, dentro da engenharia condominial, a diagnóstica, né, Paulo? Para a gente colocar, aplicar. E vocês veem muito aí que todos falam a mesma coisa. O mercado é para todo mundo, ele é muito grande. Brasília tem 17 mil condomínios. São Paulo, salvo engano, 62 mil, né, Elaine? Passou já, não lembro agora qual está atualizado, tem mais. Não tem como falar, entendeu? Então, Paulinho, quero te agradecer, estamos acabando, quero que você faça suas considerações finais. Estou muito feliz pela nossa live de hoje. E toda terça temos live desse padrão, galera. É isso aí que nós queremos. Engenharia condominial na veia. Fala, Paulo. Eu quero agradecer, eu encorajo a vocês a pensarem nisso como uma ferramenta importante de mercado, né? E uma única coisa que é importante, que o engenheiro condominial, por outro lado, também não cometa o mesmo erro do síndico, achando que ele é absoluto. Ele precisa de network, tem certos momentos que ele vai chamar um projetista de fachada, ele conhece para algumas situações, vai chamar um engenheiro mecânico para uma situação de elevador, um engenheiro eletricista para uma questão de... Ele apenas é alguém que vai entender da situação e, novamente, vai fazer a ramificação necessária. A ideia é o fim do coronelismo, dos capataz, dos senhores de engenho das obras e dos condomínios, para profissionais maleáveis da network, com pensamento sistêmico bom, e viva a boa engenharia condominial, Mário. Excelente. Isso aí. Posso fazer minhas considerações, Mário? Aí você fecha? Não, pode fechar. Minhas considerações finais já foi dada. Quero dar Perfeito. um boa noite para todo mundo. Paulinho, muito obrigado, Paulo. Mais uma vez. Bom, quero agradecer primeiramente, Paulinho. Olha, uma mentoria que você deu aqui hoje. Eu quero falar que o intuito das nossas lives é conscientizar o mercado, então nós vamos deixar salva, porque nós acreditamos que esse tempo doado aqui, ele tem que repercutir e as pessoas têm que ouvir e indicar para mais pessoas, porque eu vou assistir novamente essa live, porque quem chegou por último fica salva. Olha, porque o Paulinho, ele deu, assim, uma mentoria, então é muito importante trazermos profissionais que estão com essa visão, experiência, vivência, prática, e que mostra que não sabe de tudo. Nós não conseguimos saber de tudo. É o que nós vemos sempre falando. Por isso, nós temos que nos unir aos profissionais que vieram antes, aprender com eles
é o que eu falo, tenha mentores, tenha pessoas que vão te direcionar. Nós não conseguimos aprender tudo. Então, queria te agradecer, Paulinho. Grande admiração pelo seu trabalho. Mário, não tenho nem o que falar. As nossas lives, elas estão cada vez melhores, porque os profissionais que nós trazemos aqui são pessoas que realmente acreditam no mercado e elevam a boa engenharia. E falar para todo mundo aqui que nos acompanha, não deixa de seguir o Paulinho, quem não segue, o Mário, e compartilha essa live com mais pessoas, porque olha o tanto de informação, nós temos que divulgar a boa engenharia. As pessoas que estão aqui até agora conosco também estão vendo isso. Tem muita gente ali que está reclamando. Eu vi hoje, por exemplo, venda de ART, venda de laudo, a gente vê isso o tempo todo. Só que nós, profissionais que queremos fazer a diferença, temos que parar de olhar para isso e divulgar a boa engenharia. Aqui nessa live tem clientes meus que eu atendo, síndicos, e olha só, nós estamos dando a cara a tapa para mostrar que somos profissionais que não estamos equiparando por baixo. Nós temos que equiparar nossa régua pela nossa qualidade técnica. Então, eu queria fechar essa live agradecendo a todos. Paulinho, muito obrigada, tá, novamente. Mário também. E eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas. E é isso. E até uma próxima semana, né? Acho que com isso a gente fecha a nossa live com chave de ouro. E agradecer a todos que ficaram com a gente. Estavam pedindo aí Paulinho parte 2, viu, Paulo? A gente vai fazer Paulinho parte 2. Vamos ter Paulinho parte... Calma aí, vamos comprometer o Paulinho online, então? E aí, Paulinho, você topa Paulinho parte 2? A gente até abre aí. O Mário sabe que os pedidos dele são irrecusáveis, né, Mário? É só questão de as agendas aí. Excelente. Com certeza traremos, Paulinho então. parte 2 foi fogo, viu, Paulo? Você vê que você é querido, todo mundo. Um abraço, Paulinho. Muito obrigado. Um abraço, Elaine. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela live hoje.